a dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa de Tribuna Livre de amanhã, o programa de hoje não foi por motivos de ordem técnica, o programa de amanhã, aqui na Via Morena e FM, e lá na FM Capital, a gente vai entrevistar com exclusividade o deputado federal Fábio Tradi, que faz parte da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados, que vai, atendendo a solicitação feita pelo Diretório Municipal do PMDB de Campo Grande, presidido pela doutora Carla Stefanini, vai realizar aqui em Campo Grande, no próximo dia 16 de junho, quinta-feira da semana. Próxima quinta-feira, conferência é uma conferência, mas que vai terminar praticamente virando uma audiência pública, né, para ouvir as ideias das pessoas sobre reforma política. Seria recomendável às pessoas, né, que formam opinião, que participassem dessa conferência, levassem ideias, sugestões, né, para essa conferência, porque a gente fala assim, mas não adianta, porque isso é tudo carta marcada, né? Tudo carta marcada. Aí não leva a sugestão. E as sugestões que vão ser apreciadas pelos deputados na elaboração do projeto de reforma política serão essas que serão apresentadas nas audiências, nas conferências. Quer dizer, tem um pessoal vai gravando, vai marcando, né? Como aconteceu com o Código. Quer dizer, primeiro aconteceu com o Programa Nacional de Direitos Humanos, né? O terceiro programa PNDH. Terceiro PNDH. Que foi aquela gritaria dos diabos depois que o programa foi materializado, né? Foi apresentado, foi assinado pelo presidente da República, aí virou aquele, coisa de comunista, coisa de esquerdista, coisa de terrorista, o pessoal está querendo censurar a imprensa, liberdade de expressão, não sei o que, tal. Essas conferências, né, do direitos humanos, elas foram realizadas em todos os estados, e todas elas com patrocínio do governo estadual, mesmo nos estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, que o governo não era do mesmo partido do presidente da República e tal. Não tinha nada a ver. Aí, o que aconteceu? O pessoal, né, fez o Programa Nacional de Direitos Humanos, o terceiro programa, em cima das audiências públicas. Eu tive a curiosidade de ler o resumo das audiências públicas realizadas em todos os estados do Brasil, para, né, cruzar com o plano. E foi exatamente em cima, que prevaleceu a ideia decidida nas conferências regionais. No Código Florestal aconteceu exatamente a mesma coisa. Foram feitas as audiências públicas,
o pessoal das organizações não governamentais ligadas ao movimento social e ligadas à ecologia, tal, não compareceu porque nesse código é carta marcada. É coisa da CNA, é coisa da bancada ruralista. Então, vai acontecer... E ninguém foi. O pessoal não foi. Apareceram lá só os sindicatos patronais, né? As federações regionais da agricultura, mas não vi lá a FETAGRE, não vi lá a ECOA, WWF, Greenpeace, ninguém participou. Aí, a hora que o projeto ficou pronto, veio a gritaria. Ah, mas isso é absurdo, isso é absurdo. Tem que ir. As pessoas têm que ir, têm que debater, para depois não se arrepender. Esse monstrengo que está aí, ó, que o Congresso pode corrigir, do Código Florestal, ele foi fruto de inúmeras cansativas audiências públicas realizadas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Prevaleceu a ideia de quem compareceu às audiências públicas. Teve também, né, o tempo suficiente para ler praticamente todos os relatórios, todas as atas de todas as audiências públicas e cotejá-las com o substitutivo do Aldo Rebelo, e ele foi fiel às justiça seja feita, ele foi fiel às audiências públicas para, né, elaborar o seu substitutivo. E agora tem a reforma política, que eu não acredito nela, mas eu vou estar presente, eu não acredito, eu vou levar minhas ideias, que não precisam ser necessariamente as melhores, que não serão decisivas, que não serão adotadas, mas eu vou lá marcar minha posição, porque é um assunto que me interessa. Eu sou o anti-reforma política. Eu acho que não precisa reformar. O que precisa reformar no Brasil é a classe política, né? E não a reforma política, não as leis. Leis nós já temos para dar com pau. Tem lei de fidelidade partidária, tem lei, tudo quanto é jeito aí já. Agora querer mudar, né, o sistema eleitoral, né, mudar a sistemática da eleição, acabar com o voto proporcional, ou criar o voto distritão, não sei, isso aí não vai funcionar nada. Sabe? Isso aí, por quê? Porque contraria o interesse imediatista da classe política brasileira. A classe política brasileira sabe que esse é o sistema, né? Quem foi eleito por esse sistema sabe que esse é o melhor sistema. Não existe melhor sistema do que a eleição proporcional para deputado e vereador. Não existe. O que precisa ser feito aí numa possível reforma política é, primeiro, coisas que eles não estão mexendo. Acabar com o horário eleitoral gratuito. Acabar com o voto obrigatório. Criar o financiamento público de campanha. São coisas que precisam. Né? Agora, distritão. Acabar com a reeleição. Né? São as coisas que não vão acontecer. Por quê? Porque não tem consenso. Acabar com as coligações dos partidos, isso é um absurdo, né? Isso é uma grave lesão ao processo democrático, ao direito, né, que os partidos têm de negociar um com o outro. Coisas que não aconteceram nem na ditadura militar, tem ideias aí, né? Coincidência das eleições, outro absurdo, né? Veja aí, conversando no tempo desse com o deputado Bife, ele deu entrevista aqui, não, precisamos juntar as eleições numa só, o brasileiro não aguenta mais, de 2 em 2 anos tendo que votar. Se você ouve isso de um cara que não gosta de eleição, né, que defende regimes truculentos, que defende a ditadura, tudo bem. Agora, se ouvir isso, né, de um democrata, é para matar. Ora, quanto mais eleições a gente tiver, melhor. Mais aperfeiçoa o processo democrático. Mas as eleições você gasta muito porque quer. Porque criou-se o vício, né, no Brasil
de se comprar voto. Compra voto. Compra voto. Aqui no Brasil, eu estava conversando agora há pouco com o Lázaro, meu amigo, e ele falando, por exemplo, da eleição do Tiririca. Ah, o Tiririca. Quem votou no Tiririca foi não sei quem votou no Tiririca foram os nordestinos lá de São Paulo, não sei o que e tal. Nada disso. Quem votou no Tiririca é cara que é contra as eleições. É cara que vota no Tiririca, no Cacareco, para tentar desmoralizar o processo eleitoral. Para mostrar para a população que a eleição não vale nada. São os cidadãos antidemocráticos, né, que votam. Não, eu voto, não tem nada disso de protesto, não. Porque o eleitor comum, quando não vota no partido, ele vota no cabresto. Vota no cabresto. Você vai numa... Vai pedir voto na periferia. Não quer dizer que o eleitor da periferia é diferente do eleitor do centro, não. Cada qual tem seu preço. Por quê? Porque acostumaram a comprar voto no Brasil. Precisa acabar com isso. Quer dizer, com o financiamento público de campanha, você pode reduzir a força, o poderio, a influência do poder econômico nas eleições, né? Sobretudo nessa relação eleitor-voto. Vamos comprar voto. Como é que compra voto no Brasil? Compra voto no Brasil é assim, Você é candidato? Vai ser candidato? Então presta atenção. Você não conhece ainda? Então presta atenção. Começa a eleição. Você tem que ter um saco de dinheiro, né? Vai comprar do voto. Como você compra voto? Vai na casa do teu vizinho e fala, quantos eleitores tem na... É assim que eles fazem hoje. Quantos eleitores tem aqui na sua casa? Nós somos 5 eleitores. Tudo bem, eu vou contratar os 5 para trabalhar para mim. Contratar os 5. Vou pagar um salário para cada um para trabalhar para mim. Mas o que eu... Não, só para trabalhar para mim. O jeito que você vai trabalhar, não interessa. Você sai por aí pedindo voto, não sei, eu vou pagar. E você, é claro, né, na eleição você vai votar em mim, né, tal. O cara vou ganhar um salário, termina votando no cara. Desse jeito que funciona a eleição no Brasil hoje. É desse jeito. Pode perguntar para o deputado federal, deputado de estado, pergunta que é desse jeito, é um absurdo o que acontece. Eu talvez esteja falando aqui para todo mundo que já teve, né, já passou por isso. Trabalhei para candidato tal, mas nem pedi voto para ele. Propaganda, como é que faz para burlar a propaganda, por exemplo, propaganda eleitoral? Adesivo no carro. A maioria esmagadora de carro que anda com adesivo na campanha eleitoral é pago. O cara paga para você adesivar o seu carro. E a maioria dos eleitores só adesiva se pagar. Se não pagar, a não ser que seja um grande amigo do candidato, um parente do candidato, não, tudo bem, pode colocar seu adesivo. Caso contrário, não. Caso contrário, é no dinheiro. Vai buscar um tanque de gasolina por semana lá para carregar o adesivo no carro. É assim que funciona a eleição. É isso aí que precisa acabar. Porque enquanto não acabar isso, não adianta você ficar clamando aí vai estar gastando muito, está gastando demais, tal. No meu tempo de política, tempo que a coisa de 20, 30 anos atrás, a coisa era diferente. O eleitor votava no candidato, o discurso do candidato, o currículo do candidato, a confiança que ele tinha no candidato. Hoje ele perdeu totalmente com esse negócio de lobby, né? É dinheiro para tudo quanto é lado. Quer dizer, o político hoje no Brasil, você vê a propaganda dos candidatos, os releases dos candidatos, do deputado federal, do candidato não, das pessoas que exercem cargo eletivo, deputado, senador, vereador, você não vê mais
a referência ao trabalho dele como parlamentar, o projeto que ele apresentou, o discurso que ele fez defendendo uma determinada posição, você não vê mais. O que você vê é notícia, ó, deputada conseguiu tantos milhões de verba para a prefeitura tal e tal. Eu não acho errado isso, acho que tem que arrumar mesmo, acho que tinha que juntar isso a um trabalho parlamentar. É o que está faltando para a moralização, para o resgate moral da classe política brasileira. Esse é o que está faltando. Então, vai vir a reforma, vai. Mas vamos falar. Programa de amanhã, 7 horas da manhã, você esteja ligado aqui na Via Morena, que através do programa Tribuna Livre, a gente vai conversar com o deputado Fábio Tradi, deputado de primeiro mandato, está ainda aceso, né? Tal. Ainda não conheceu todas as malandragens da política brasileira, mas vai conhecer. Já ele conhece, ele é inteligente. No programa de hoje, no programa Tribuna Livre de hoje, a gente entrevistou o Dr. Paulo, promotor, sobre as alterações no decreto 3.689, que muda, né, a lei de execuções penais do capítulo referente a medidas cautelares e liberdade provisória. Mudou a lei, o decreto de lei era de 1941, mais velho que eu, né? Mais velho que eu. O decreto vai completar 70 anos, né, que tá, ainda do tempo da ditadura de Getúlio Vargas. Está em vigor até hoje. Então, tinha que mudar, né? Eu acho que as coisas têm que mudar. De lá para cá já inventaram até o computador. Aí o pessoal está chorando, né? Reclamando porque vai reduzir a capacidade de. Vai reduzir termina acabando com a prisão preventiva, a prisão provisória. E durante o programa, Marquinhos Faria, né, muito indignado com a classe política brasileira, porque vota um trem desse, um tareco desse aqui. Agora, não foi necessariamente a classe. Essa mudança aqui, ela é uma proposta antiga, segundo o próprio promotor, me confessou, do próprio Conselho Nacional de Justiça. Como não há vaga nas cadeias, as cadeias estão abarrotadas, né, de gente, e então estão tentando resolver o problema de vaga na cadeia com a mudança na legislação de execução penal, ou da lei penal. O que eu acho um erro, né? Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Mas eu perguntei para o Dr. Paulo qual a influência da desorganização do sistema prisional nessa mudança de lei aqui, nessa mudança dessa lei aqui, que flexibiliza aqui, né? Que termina favorecendo os bandidos, à medida que cria a prisão domiciliar, facilita a vida da marginália. E ele concordou comigo que é exatamente isso. O problema prisional brasileiro, que é um problema que educa para o mal. A pessoa entra na cadeia como cidadão e sai como bandido. Não há notícia e não há índices indicando recuperação do detento, da pessoa que cumpriu pena. Eu não conheço essa estatística. Estava na cadeia e recuperou, né? Já está trabalhando, já estão trabalhando. Porque um ou outro caso você vê. Eu não vejo uma estatística, né? Números. Os números que eu vejo são de pessoas que saíram da cadeia e delinquiram, voltaram a delinquir. Isso aí, você vê, está na cara, né? Geralmente quando você vê um assalto tal, você pega a capivara do assaltante, ele já cumpriu pena, não sei aonde, já cumpriu pena. Então, dá residência. Há várias propostas de privatizar o sistema tal.
Não sei até que ponto no Brasil funcionaria um sistema privatizado, até porque no Brasil só pobre vai para a cadeia, né? Pelo menos é a máxima aqui no Brasil. Pelo menos 99% da massa carcerária, da população carcerária no Brasil, são pobres. Então quem que vai pagar a terceirização? Porque geralmente na terceirização, quem paga a terceirização é o próprio detento. Nos Estados Unidos, o preso, né, nas cadeias privatizadas tem lá, de acordo com as suas condições financeiras, ele tem até a mordomia, tem um apartamento com televisão, tal, tudo arrumadinho, cheirosinho. Ele só tem todos os privilégios, né, do que a grana dele pode oferecer, só não tem a pena é privativa da liberdade, somente da liberdade. Mas ele pode ficar lá dentro da cadeia, pode ter. Aqui não dá, né? Porque primeiro não tem nem espaço, né? É tanta gente na cadeia. Então, eu acho que não deveria flexibilizar. Mas eu acho que ao invés de tentar criar penas alternativas aos montes aí, que no fim ninguém cumpre pena alternativa, a verdade é essa. No Brasil. Ao invés de mudar o sistema carcerário. E a ideia não é minha, né? A ideia já é uma ideia saturada até, nunca foi aplicada. Criar o sistema de presídios modulares, dividido por faixa etária, dividido por tipo de pena, para não misturar, né? Não misturar assaltante de banco com estuprador, quer dizer, cada qual no seu quadrado. Fica lá. Não é permitida a intercomunicação. Pode até ficar no mesmo espaço físico, mas cada um no seu, separado, para evitar o contato e o contágio. Se ficar um estuprador junto com outro estuprador, eles se entendem, né? Os dois sabem, conhecem da coisa. Fica sequestrador com sequestrador, tudo bem. Fica o traficante com o traficante, não tem problema, tá, tudo se entende muito bem. O que não pode é misturar. Porque mistura, você coloca uma pessoa com a pena mínima, né? O crime, né, de menor gravidade, junto com um bandido profissional, o que vai acontecer? Ele vai, né, primeiro ele domina, né, porque ele tem muito mais capacidade para fazê-lo. Segundo, ele domina, cria lá os partidos, né, dentro da cadeia, cria os partidos. Primeiro, não sei o que lá, da capital, partido não sei o que lá da capital, do interior, né? Vai criando vão criando esses monstrengos, essas associações, essas igrejas dentro do crime, né, dentro das cadeias. Isso aí é fatal. Isso é fatal. E depois, qual é o objetivo de você, né, privar a pessoa da liberdade? Botar a pessoa na cadeia. Pelo menos teoricamente, recuperá-lo, para que ele saia de lá um elemento útil. Aí ele pague lá o crime que ele cometeu e saia de lá uma pessoa útil à sociedade. Esse é o objetivo. Que no Brasil você põe na cadeia, saiu da cadeia, saiu, aí pronto, aí que vira o diabo. Saiu da cadeia, vira o Satanás. Então modificar a lei, né, para abrir vaga na cadeia, para reduzir a população carcerária, eu não vejo nenhuma vantagem, nenhum resultado em termos gerais, né? Então, e apenas deixar claro que não foi uma coisa que saiu do Congresso. O Congresso recebeu do Conselho Nacional de Justiça um projeto e votou. Não houve discussão, tudo bem, não votou, mas por quê? Quem foi que pediu, né? Foi o Conselho Nacional de Justiça, a autoridade máxima aí no encaminhamento das proposições do Judiciário e tal. Vai discutir o quê? Poderia, eventualmente, ter feito,
Mas o assodamento, né, vamos resolver o problema rápido e tal. O Conselho Nacional de Justiça, que é uma entidade altamente respeitável, recente, mas respeitável, que sugeriu. Então, você não pode incriminar o deputado, o senador. Ele votou porque foi ele ia ouvir quem? Que interesse tem o Conselho Nacional de Justiça em fazer uma lei para prejudicar a justiça, prejudicar o Ministério Público? Nenhum. Até porque o Conselho Nacional de Justiça representa toda a justiça brasileira. Fazer para beneficiar. Tá fazendo isso aí, talvez até, né, para pressionar o Congresso Nacional a tomar uma atitude com relação ao Código Penal, o que muda, o que não muda. Tal. Também até por isso tenha feito essa... Falei também no programa de hoje, vou repetir agora o seguinte. Eu tuitei ontem e usei a rede social para fazer uma rápida avaliação dessa nomeação da senadora Gleisi, esposa do ministro Paulo Bernardo, para o cargo de ministra-chefe da Casa Civil. E falei dela e do que significa a dupla de ministros para o estado de Mato Grosso do Sul. Por que eu falei isso? Porque os dois, quando o Paulo Bernardo, em 98, perdeu a eleição lá no Paraná para deputado federal, a reeleição, ficou desempregado, e foi Mato Grosso do Sul que deu emprego para ele aqui, ele e a mulher. Os dois vieram para cá, ninguém sabia quem era, né? Tá. E conseguiram ele, foi ser secretário de Fazenda, e ela secretária de Gestão Pública. Mas esse assunto, né, eu quero falar depois do intervalo, no próximo bloco, daqui 3 minutos. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia em equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você.
O Brasil ganha uma nova ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, senadora do Paraná, e que iniciou a carreira política dela aqui no Mato Grosso do Sul. É aqui que ela começou, a primeira função pública dela de importância, né, de secretária de Estado foi aqui. O marido dela era deputado federal até 98, perdeu a eleição lá no Paraná para deputado federal, e a pedido do Lula, o Zeca arrumou emprego para ele aqui de secretário de Fazenda. Quer dizer, os dois, não é a primeira vez que os dois exercem cargo de primeiro escalão. Eles começaram a exercer cargo de primeiro escalão aqui no Mato Grosso do Sul. Aí ontem eu postei uma notinha na rede social, dizendo que esperando que dessa vez o casal faça a diferença para Mato Grosso do Sul, né? Porque até hoje, né, passados 10 anos que ele passou por aqui ou mais, né, 10 anos que o casal esteve aqui no Mato Grosso do Sul, até hoje não tem nenhuma novidade, né, uma coisa. O deputado Paulo Bernardo, o ministro Paulo Bernardo, no planejamento já há 5 anos, durante todo o governo do Zeca do PT, o Paulo Bernardo foi ministro de planejamento, né? Durante o primeiro mandato do Zeca, o segundo mandato do Zeca e o primeiro mandato do Putinelli. Foi o Paulo Bernardo, ministro do planejamento. Faz parte da equipe econômica do governo. Mas eu estava conversando ontem aí, não, mas você está errado, Sérgio Cruz. O Paulo Bernardo, ele atende Mato Grosso do Sul, ele é amigo pessoal, por exemplo, do Delcídio, ele é amigo pessoal do Wander, do Zeca, né? O Zeca é um abraço, almoça na casa dele, o próprio governador, André Puccinelli, tem muito acesso, quando sempre vai a Brasília, conversa com ele, recebe, atende o governador, atende o Giroto. O Giroto é conhecido dele desde antes, né, de ser ministro e tal, eram amigos, sempre amigos e tal. Tudo bem, eu acho que atende. Agora, eu acho que o senhor Paulo Bernardo atendeu o Mato Grosso do Sul do mesmo jeito que ele atendeu o Paraná, que ele atendeu São Paulo, que ele atendeu a mesma coisa, deu um tratamento democrático a todos os estados, né? Fez um papel de ministro. Mas não deu a Mato Grosso do Sul o, né, plus, algo mais, né, que ele poderia ter dado se quisesse, sem cometer nenhum favoritismo a Mato Grosso do Sul. Nada. Sem fazer nenhum favor ao nosso Estado. Se ele quisesse, poderia ter feito. E eu vou dizer onde. Quando o Zeca do PT assumiu o governo pela primeira vez, né, era Fernando Henrique presidente da República, e o Zeca do PT apresentou um plano para a renegociação da dívida de Mato Grosso do Sul, que era impagável e continua sendo. O governo tinha que desembolsar todo mês, e continua tendo, né, que fazendo, 15% da sua renda líquida. 15% pagar o governo federal. O Zeca do PT, né, desesperado, porque o dinheiro o Estado perdeu a sua capacidade de investimento, porque o que tinha de capacidade de investimento era exatamente os 15%. Né? Tinha que pagar. O resto era pagar folha, investir nada, investimento zero. Procurou o Fernando Henrique, é claro, o Fernando Henrique tinha feito a negociação da dívida no governo do Wilson, né, no governo anterior, não ia mexer. Não mexer nada. Foi feito, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Está assinado, você conhece essa assinatura aqui, ó? Do governador de vocês aí, Wilson Barbosa Martins, ele que assinou. Ele devia ter visto antes, agora já está assinado aqui, mas o presidente não pode pagar tudo, se vira. Aí começou o governo do Lula, né, PT, Zeca do PT, Lula do PT. Então vai dar tudo certo. Vamos, segundo o governo do Zeca, né? Do PT.
Lula do PT, presidente da República. Paulo Bernardo, secretário de Planejamento do governo. Tudo em casa. Vamos colocar em dia todos os problemas, todas as pendências de Mato Grosso do Sul. Não precisa o governo fazer nem favor. É só sentar na mesa e negociar a dívida, né, com bases na realidade da própria dívida. Vamos, o que é? Porque quando a dívida foi assinada pelo Dr. Wilson Barbosa Martins no governo do Fernando Henrique, não teve negociação. O Fernando Henrique trouxe o papel pronto e o Dr. Wilson apenas assinou. Ele nem leu. Porque eles tinham combinado isto. Em troca de um empréstimo de 50 milhões de reais, que o governo estava desesperado, precisava de empréstimo da Caixa Econômica Federal. Não, se eu dar os 50, eu dou os 50 milhões, governador, mas você vai ter que assinar. E ele assinou. E estava naquele papelucho maldito a obrigação de se vender também a Enersul. Ele vendeu. Vendeu, não, ele deu a Enersul de presente para um grupo português, 350 milhões, não pagar nem os postes, né, da Enersul. Deu, está aí. Aí o Zeca, bom, agora vai resolver, né? Tem Paulo Bernardo lá, que foi meu secretário de Fazenda. O Zeca falava grosso, foi meu secretário de Fazenda. Né? Então, o Lula, meu amigo e meu irmão, a gente vai pescar junto lá no Arara Vermelha, lá, tá? A gente toma as cachaçinhas junto aí e tal. Tudo bem. Primeiro, o Lula deu bastante corda pro Zeca, né? Junto com o Paulo Bernardo. Presidente, vamos negociar aqui, reconhecer uma dívida que a União tem com Mato Grosso do Sul. Que dívida é essa, ô Zeca? Na instalação do Estado, o Mato Grosso do Sul tomou dinheiro emprestado para pavimentar rodovias federais. Então, nós queremos esse dinheiro de volta, porque a rodovia federal, quem tinha que pavimentar era a União, certo? Não tem problema. Quanto é que foi? Tanto? Então está aqui. Lula passou Jamegão, o Paulo Bernardo passou Jamegão embaixo. Tudo assumido, não tem problema nenhum. Tá assumido, tá. Vai comer o papel agora aí. Entendeu? Meu governador, tem um negócio do IPEMAT. O que é o negócio do IPEMAT? Presidente, tem um negócio do IPEMAT. IPEMAT, o que é IPEMAT? Tomate, IPEMAT? O que é? Não. É o seguinte, quando dividiu o Estado, a lei complementar número 31 atribuiu a Mato Grosso do Sul o compromisso de pagar aposentados de Mato Grosso que ficassem no Mato Grosso do Sul. Isso é errado. Quem tinha que pagar os aposentados era o Mato Grosso. Não, quanto é que foi? Traz aqui que eu assino. Tá, assinou. Só que assinou e não pagou. Assinou e não pagou. O que adianta assinar? Não dá, não tem dinheiro hoje, não tem dinheiro amanhã, não tem dinheiro amanhã. Você vai executar a União? E daí? Tá assinado, reconhecida tal. O governador André Putinelli, no primeiro mandato, tentou negociar desde antes da posse, com o seu Paulo Bernardo, com a equipe econômica do governo, negociar a dívida. O que o Putinelli queria? Reduzir a alíquota. Ele jogava todos esses compromissos que a União tinha com o Estado e reduzia a alíquota de, vamos supor, de 15 para 8 para 7,5%, né? Na metade. Se fizesse isso, o Estado ia fazer economia, teria feito o ano passado economia de 100 milhões de reais. Dinheiro para ser investido em estrada, para ser investido em escola, né? Dinheiro para investimento no estado de Mato Grosso do Sul. Não. E agora volta, né? Volta o trem. Volta a insistência do Zeca. Então, eu não estou... Pessoal, não, Sérgio Cruz, o Paulo Bernardo, a Gleise, né, são gente fina, tudo bem, não discuto isso, gente muito fina, gente muito solidária. Agora, eu quero ver na prática, né? Agora estão os dois juntos lá, os dois ministros. É a família mais poderosa do Brasil hoje, mais poderosa que a família do Sarney,
é a família do senhor Paulo Bernardo, que já passou, que já foi atendido quando ele mais precisava. O Mato Grosso do Sul atendeu a ele e a família dele. Não custa agora ele retribuir, não com favor, ninguém, seu Paulo Bernardo, dona Gleise, ninguém quer favor, não. Nós queremos apenas o que é justo, que seja corrigido um erro que foi cometido, um erro criminoso que foi cometido contra o nosso Estado. É isso que nós queremos, só isso, nada mais. É sentar na mesa. O ministro Manteiga já reconheceu que a situação é insustentável. É sentar na mesa, é a ministra tomar a iniciativa, ela que agora é toda poderosa, de chamar o governador André Putinelli, falar, governador, chamar o Putinelli, chamar o Manteiga, vamos negociar a reforma tributária, renegociando a dívida. Hã? O senhor senta aqui, governador. Vamos, cabeça fria, vamos discutir isso aqui e tal. Pronto, resolvi o problema. Reduzir a dívida pela metade, a alíquota pela metade, colocando na renegociação todas as dívidas que a União tem para com o Mato Grosso do Sul, porque não é apenas o Mato Grosso do Sul que deve. Tem dívida assumida pelo governo federal, que ele não está nem aí. Está nem aí. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul, se não pagar todo mês, não recebe o fundo de participação dos estados. Não recebe, fica retido lá. E correndo juro ainda. Mas agora, se a União não paga o Mato Grosso do Sul, não tem problema nenhum para a União. Você entendeu? Então, isso que todos nós estamos esperando da ministra Gleisi Hoffmann, né? Ninguém quer que ela dê nada para o Mato Grosso do Sul, que ela faça nenhum favor para o nosso Estado. Apenas que seja feita justiça para o Mato Grosso do Sul. Se ela fizer isso, aí sim, ela estará de alma lavada e totalmente... Aí sim, Putinelli, aí você vai encontrar a sua verdadeira fada madrinha. Quero... O jornal de hoje está trazendo a notícia uma reunião do PMDB. Encontrei, as pessoas de vez em quando me chamam na rua, né? Um dia desse encontrei um casal muito simpático que me cobrou, falou, Sérgio Cruz, você, naquele seu programa lá da rádio, você só fala dos candidatos ligados, dos pré-candidatos ligados ao governo. Eu não vejo você falando de candidato do PT, candidato do PDT, candidato de outros partidos e tal, do PP, do PS, né? Só o pessoal do governo e tal. Eu respondi no rádio, né, aquele que eu ouvi na rua, e respondi para ele também na rua, e expliquei, olha, foi o seguinte, nós falamos dos pré-candidatos do PMDB, porque é o único partido onde tem dificuldade para ter candidato, né? Lá realmente tem pré-candidatos, ou pré-candidatos, tem vários candidatos disputando, né, palmo a palmo o direito de ser indicado. Os outros partidos não, os outros partidos já praticamente definiram suas candidaturas, né? Não tem nenhuma briga, não tem, tudo no consenso. O único que não tem consenso até hoje é a base aliada do governo. O PT tem o Zeca, que é candidato natural do partido, só não será candidato se não quiser. O PDT tem um candidato natural, que é o Dagoberto, só não sai se não quiser. Então, não tem nenhuma disputa, né, na oposição aqui em Campo Grande. Com relação a esse negócio de PMDB terá candidato em 2012 só em condições favoráveis, o que é condição favorável, né, no partido? Eu acho que não vejo condição favorável é candidato que tem voto, né? E eu não vejo candidatos de outros partidos da coligação do governo que tenham mais votos que os candidatos do PMDB. Até porque todos eles, né, são do PMDB. O Giroto está emprestado ao PR, o Mandetta, né, está emprestado ao DEM, mas todos eles são do PMDB. Apenas oficialmente estão fora do partido, mas na prática, né, são
pertencem ao mesmo partido. Porque estavam no PMDB, né, para fazer composição política, saíram do PMDB, combinado, né? Quando eles saíram do partido, não tinha ainda a tal de lei da fidelidade. Quando eles saíram do PMDB, não tinha ainda a lei da fidelidade partidária, quer dizer, a expectativa era aí, depois da eleição, todo mundo votar para o PMDB, era mais ou menos essa. Aí o PMDB tem 3 pré-candidatos. Tem o Marum, presidente secretário da Habitação, uma pasta respeitabilíssima do governo, amigo pessoal do governador André Putinelli, deputado, me parece que o segundo mais votado do Estado, do PMDB, o PMDB foi o segundo mais votado, uma votação expressiva em Campo Grande. O outro candidato é o vereador Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal, que está tendo uma extraordinária visibilidade em Campo Grande, dada seu método, né, democrático, profissional de administrar a Câmara Municipal de Campo Grande, né, e a enorme clientela eleitoral que ele conseguiu juntar em torno do nome dele, viabilizando a candidatura dele para prefeito. E tem o Edil, né, Albuquerque, que é o vice-prefeito, e que tem como referência o fato de ter batido no candidato do governador aqui em Campo Grande. Você lembra? O Murilo Zawit teve mais votos para senador em Campo Grande do que o Moca. E quem foi que puxou isso? O Edil. Porque ninguém conhecia o Murilo Zawit em Campo Grande. Ele era um ilustre desconhecido. Vice-governador do Estado, mas nunca tinha apitado aqui em Campo Grande e tal. Tinha perdido a eleição para prefeito lá em Dourados. Veio aqui e o Edil Albuquerque botou ele na garupa e conseguiu transformá-lo no candidato a senador mais votado de Campo Grande da coligação do governo. Foi o segundo mais votado, né? Só não teve mais voto que o Delcídio, porque ninguém ia ter mesmo, né? Que o Delcídio. Então tem, né, currículo, foi vereador várias vezes, então é um homem que tem voto e que tem prestígio em Campo Grande. Dos partidos que não, dos pré-candidatos que não estão filiados ao PMDB, o caso do Giroto, do Mandetta, são nomes que se consagraram na eleição passada, né? O Giroto teve 100 e tantos mil votos, quase 200 mil votos, votação extraordinária em Campo Grande, o Mandetta a mesma coisa. Então, todos eles têm cacife eleitoral. Eu até disse hoje de manhã que, todos eles, né, que se o governador vai escolher pelo critério de densidade eleitoral de cada um deles, de densidade política de cada um deles, vai ter que jogar no palitinho para escolher aqui. Para mim, eu não vejo nenhuma diferença entre nenhum dos 5 que eu apontei, não vejo nenhuma diferença. Todos eles têm, né? E se você incluir aí o do PSDB, o Azambuja, vai ficar meia dúzia, né? Meia dúzia certinho, na mesma altura, com a mesma musculatura, do mesmo tamanho. Não tem como, né, negar. Porque o que vai fazer a diferença, aí a grande diferença, é exatamente o apoio do governador André Putinelli, o apoio do prefeito Nelson Trade. Esse vai ser um candidato altamente competitivo, que pode ganhar a eleição tranquilamente. É o candidato forte do governo. Eu até me atreveria a dizer, do jeito que está o André aí, que está o Nelsinho, que esse pessoal está tudo embalado aí na administração, e que vão, naturalmente, daqui para frente, vão azeitá-la mais. Eu me atrevo a dizer que se o André botar a mão na minha cabeça, né, falar, Sérgio Cruz, você vai ser o meu candidato, eu me torno até um candidato competitivo. Então, não é... Quer dizer, qualquer um que tenha o mínimo de capacidade de se expressar, com um apoio desse, é difícil, né,
não se tornar, eu não diria ganhar a eleição, mas pelo menos se torna um candidato altamente competitivo. Você lembra, está lembrado, candidato de governo é candidato forte. Você lembra do cidadão chamado André Putinelli? Pois é, o Putinelli, quando foi candidato a prefeito pela primeira vez, não aparecia nas pesquisas. O critério para escolher o Putinelli não foi um critério de pesquisa eleitoral, foi um critério político, né? De quem que vai ser? O doutor Wilson era o governador, muito mal, já estava mal como governador, né? Fraquíssimo como governador. Mas ele ungiu o Putinelli, não, você vai ser o candidato a prefeito. Mas o Putinelli tinha transferido o título recentemente para Campo Grande, porque ele era eleitor de Fátima do Sul, morador de Fátima do Sul. Ele não conhecia os bairros de Campo Grande quando ele foi candidato a prefeito. Não conhecia os bairros, não conhecia ainda os bairros de Campo Grande. É claro que ele, imediatamente ele passou, pegou o mapa e já começou a descobrir. Eleito prefeito. Venceu quem? Venceu o Zeca do PT embalado. Zeca do PT no primeiro turno teve uma diferença absurda, né? Coisa de 100 mil, 20, 30 mil votos na frente do Putinelli. E perdeu no segundo turno por 411 votos. Entendeu? Por quê? Apoio da máquina, apoio do governo. Você lembra do Baixa? Quando o Baixa foi candidato contra o Zeca do PT, em 98, o doutor Wilson Barbosa Martins estava arrasado. Havia denúncia de corrupção, de malversação de dinheiro público, de incompetência de governar. Havia tudo quanto era tipo de... Né? Ninguém queria saber do doutor Wilson Barbosa Martins. E ele lançou um candidato mais fraco que ele podia achar, chamado Ricardo Baixa, que havia perdido a eleição para deputado estadual, na eleição anterior. Ele era secretário de Fazenda dele, vai ser você o candidato. O Baixa foi para o segundo turno como o candidato mais votado. Ganhou, teve mais votos que o Zeca, teve mais votos que o Pedrocian, que era candidato a governador na época, e foi para o pau. Perdeu a eleição, mas foi para o segundo turno. Perdeu a eleição porque no final, né, juntou Pedro para apoiar e tal. E havia todo um clima favorável e tal para a eleição. Agora você imagina a eleição em 2012, né, com o Nelsinho, o André turbinado, o Nelsinho se recuperando, né, dessa fase de chuva e não sei o que, de falta de dinheiro. É difícil você perder a eleição. Pode perder, é claro, né? De repente a eleição é uma coisa altamente conjuntural, né? Muito de conjuntura. O que está acontecendo até no dia da eleição pode influenciar. Mas de um modo geral, né, pelo figurino, não perde eleição. Então fica aí a história, né? A triste história dos candidatos do PMDB e tal. Se não sair um candidato do PMDB, vai ser um candidato do PR, se não sair do PR, vai sair do DEM. Mas todos eles serão candidatos. O que sair vai ser o candidato do governador André Putinelli, vai ser o candidato do prefeito Nelsinho Trade. E os que não forem candidatos, claro, só tem uma candidatura, os outros vão ter que trabalhar, ou vão ter que mudar de partido, porque aí não tem. Falou? Tempo esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programa. Muito obrigado a todo mundo, ligado na viamorena.com. Um abraço muito forte para Campo Grande, para o meu querido estado do Pantanal, e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe,
Aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.